Na paz do Cristo, na paz do Mestre, na certeza da acolhida amiga, da família Consolador, das diferentes comunidades espíritas, comunidades cristãs, consciências do bem, que se congregam nesta hora, que dão sustentação, que facilitam a inspiração e nos subsidiam. As referências do verbo, da fala. Estamos iniciando o nosso tema, que é a luz. Primeira parte, nós vamos nos ater a alguns dados que são relativos à ciência, que procurei pesquisar, a fim de que possamos fundamentar e caminharmos um pouco para esse caminho da ciência, para as nossas possibilidades filosóficas e religiosas, para o nosso olhar, para nossas vidas, tá? Primeira questão é a seguinte, trabalho está diretamente associado à energia. A energia é trabalho potencial, né? O trabalho é energia que se potencializa. Quando aqui a gente vai tratar, já fizemos isso outras vezes, quando falarmos do eu, nós estaremos nos referindo a cada um de nós. Então, quando Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida, né? Dais voz de comer, de certo modo, ele está dizendo o eu crístico de cada um de nós também, a fim de que nós consigamos desenvolver, transcender, alcançar o nosso potencial, o nosso destino, quando ele diz, vós sois deuses, ele está nos conclamando a isto. Então, atividade é uma questão constante. Então, quando Jesus diz assim, o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, o eu trabalha também, vamos imaginar então, a energia, trabalho potencial, trabalho, energia potencializada. O nosso corpo trabalha o tempo todo. Por isso a espiritualidade cita que não fôssemos nós orientados, governados por esses companheiros espirituais, esses irmãos mais experientes, esses professores, com base nos testemunhos, exemplos e evolução que alcançaram, nós teríamos dificuldade até de abrir os olhos, né? Influenciam os espíritos na nossa vida? Muito mais do que os supondes de ordinário, que são eles que vos dirigem. Então, nós somos orientados, trabalhados por esses educadores mais evolvidos, até que consigamos também alcançar a nossa emancipação para nos tornarmos também servos do Senhor. Imagem e semelhança do Criador. Tá. Energia, trabalho e atividade. Quando se fala de uma atividade, ele fala assim, a energia despendida, a energia liberada, empregada, é por causa disso. Associação de energia, atividade, trabalho. O Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Exemplo, as permutas atômicas, né? Os átomos do nosso corpo, constantemente em atividade. Cada átomo com sua atividade, cada sistema com seu trabalho. Enquanto dormimos, né? É descabido dizermos que dormir é inércia, porque é inércia num sentido. Algumas das nossas faculdades ficam com baixa atividade, com menos atividade, talvez até com alguma parcela de inatividade. Mas o nosso cérebro continua funcionando, então nós sonhamos. Os nossos movimentos involuntários, os nossos sistemas, eles funcionam. O coração é aquele melhor motor que já comentamos do planeta, porque quando ele cessa de funcionar, a vida física se esvai. Os pulmões continuam filtrando, os rins continuam trabalhando, o sangue continua circulando, a pele continua respirando.
Então, que nós falamos assim, eu vou dormir ali, vou ficar sem fazer nada. O pai trabalha até hoje e eu trabalho também o tempo todo, todos nós. A ideia do sol, vamos chegar na Bíblia, né? É muito natural que, pela nossa maneira mais primária, mais primitiva ou mais artística de entender o sol, foi relacionada à ideia da divindade. Kardec cita isso. Nós não conseguindo, assim, definir a Deus, o que nós fazemos? Nós usamos referências dos seus atributos ou analogias de coisas que nós conhecemos para tentar definir aquilo que nós não conhecemos bem. E o sol, geralmente, ele transmite uma intuição, uma ideia de divindade por causa do seu poder. Tanto pela intuição que temos acerca dele, quanto pelo que se estudou cada vez mais acerca do Sol, mais e mais essa ideia se aprofundou, se intensificou. Então vejamos, falaremos do Sol, falaremos da luz, falaremos naturalmente do sentido moral desse estudo. Então, o nosso Sol, que é um dos menores, né, dos conhecidos entre os universos, ele tem um volume mais ou menos equivalente a 1.300.000 vezes o volume da Terra. A massa, né, se a gente chama de matéria, mas a massa do Sol, do sistema solar todo, o Sol ele detém mais ou menos 99,8% de toda a massa do sistema solar, considerando planetas, asteroides, meteoro, o nome que nós dermos, dos corpos celestes, 99,8% da massa do nosso sistema solar é o Sol que detém. Uma notícia ruim é que as estrelas também morrem e o nosso Sol está fadado a morrer. Nosso Sol vai se extinguir. Essa é a notícia ruim. E a boa é que até que se exaura, que se extinga, que se esgote seu potencial interno, a sua vitalidade, especialmente seu volume de hidrogênio. Essa morte dele deve acontecer daqui a pouco tempo, com 5 bilhões de anos. O Sol tem poder sobre o equilíbrio do sistema, o movimento dos planetas, os climas, a meteorologia, as marés, a fotossíntese, a produção dos alimentos, a energização dos nossos corpos, a iluminação dos nossos dias. Por isso é imaginável que a ideia de Deus, né, fosse o Sol. Quando pensamos no Deus Sol, e o Egito tinha tanta devoção a isso, é pela sua grandeza, pela sua força, pela sua fulguração, pela sua beleza, pelo que intuitivamente eles tinham, seu poder. Por isso é que tanta arquitetura egípcia, né, tem essa coisa da direção, dos movimentos solares, essas revelações interessantes, que é como se usasse a arte da natureza subordinando a arte humana. Então, esses movimentos que aparecem até em filmes inspirados de arqueologia, né? Indiana Jones, esses assim se inspiram, faz um movimento, aparece uma fresta de luz, e essa fresta incide, o nome é bonito, sobre um olho, e aquele olho se abre ali uma outra porta secreta, bem, tudo isso está relacionado a essa veneração, a esse devotamento, a essa idolatria em relação ao Deus, ao Rei Sol. Luís XIV, já dissemos que ele, quando se julgou Deus, e ele foi o responsável por um egocentrismo tão absurdo que ele dizia o seguinte: o Estado sou eu.
já dissemos, mas só para quem não tem ouvido ou lembrado, uma vez numa festa, numa festividade, ele encomendou uma roupa, uma fantasia de sol. E ele se sentiu tão bem com aquela roupa, toda dourada, tal, que ele acreditou que realmente ele era Deus, que ele já tinha essa tese, né? Inclusive exigiu que os seus súditos, todos perante ele, os súditos, se dobrassem, se inclinassem para adorá-lo como se fossem planetas. Então, Luís XIV teve essa questão, o Estado sou eu, ele ficou conhecido como o Rei Sol, pela exacerbação do seu ego, pela sua egolatria, pela sua doença de vaidade temporária, nosso irmão. Tá? Bem, então nós já vimos que o Sol é gigantesco, tem poder, governa, influencia, determina mudanças, estabelece referências de tempo. É uma excelente analogia para nós nos referirmos a Deus. A distância entre o Sol e a Terra, mais ou menos 150 milhões de quilômetros. A luz viajando a uma velocidade de... Eu disse que início era ciência, né? Eu colei muito para essa parte. Que é a luz se deslocando praticamente arredondadamente uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. De 300 mil quilômetros por segundo. A luz leva mais ou menos para chegar a 150 milhões, né, de quilômetros, leva mais ou menos o equivalente a 8 minutos e 18 segundos, mais ou menos, para chegar à Terra. Mas astros, né, com os corpos celestes com luz própria são sóis, são estrelas. E muitas das estrelas que nós avistamos já não existem, algumas delas não existem, porque a luz está chegando, mas elas já não existem. Elas mandaram o recado, mas já morreram. Agora imaginemos a distância. Se a luz está chegando a essa velocidade, 300 mil quilômetros por segundo, nós olhamos para lá, algumas delas já morreram. Imaginemos a distância. Bem, então muito da nossa ideia de Deus está associada à luz. E é interessante isso, é uma redenção, porque na nossa cultura, nós associamos o clarão do fogo, por tradição católica, ao inferno. Por quê? Porque queima. Então, de um lado, nós demonizamos o fogo. Mas na Bíblia, você tem fogo e enxofre sobre cidades também. É o fogo que arrebata. É o carro de fogo que arrebata Elias, que não morreu, segundo aquela tradição. São línguas de fogo, como fossem línguas de fogo que descem em algumas manifestações especiais, como, por exemplo, Pentecostes. Elias, né, recebe aquele fogo que para os profetas de Baal representou a condenação à morte, porque foram vencidos no duelo. Mas, do ponto de vista de Elias, foi uma manifestação divina. Mas ele também teve essa manifestação divina através de seca e através de chuva. Então, ele dominava muitos elementos da natureza. Então, a nossa mente era poderosa também, porque nós podemos olhar para o fogo e ver o inferno, olhar para o fogo e ver a Deus. Podemos subjetivamente perceber no sol a manifestação de Deus, mas se nós reencarnarmos num ambiente desértico, e as plantas, e a fauna, e os filhos perecerem por sede, nós não consideraremos que o sol seja um Deus bom. A chuva será considerada, como no desenho que já citamos, Pachamama, em que, de certo modo, é a deusa da fartura, da abundância, então é relacionada muito à chuva também. O politeísmo, às vezes, considera que tinha que ter fogo e tinha que ter água. Nós vamos falar da luz e da sombra daqui a pouco. Bem, caminhamos agora para a Gênese. Um dos versículos introdutórios da Bíblia é quando Deus, nos atos da criação, diz que quando chega a criação da humanidade, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é plural. Mostra que ali já havia um compartilhamento, uma pluralidade, uma sociedade, um trabalho coletivo. Deus permitindo que nós participemos nas suas obras.
Mas quando se refere às coisas, né? Deus imperativamente, ou em terceira pessoa, né? Deus separou a água da terra, né? Mas quando se trata da luz, né? Imperativo, Deus imperativamente, verbo imperativo, autoridade diz: faça-se a luz. Faça-se a luz, que a luz se faça. Bem, então a luz foi criada. Então, só tem sentido imaginar a existência de Deus, como escreve Kardec, se Deus é incriado. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não tem sentido imaginarmos, então, que a luz seja Deus, ou que o sol seja Deus, porque são criaturas divinas, são criações divinas. Bem citado, na maneira literária na Gênesis, Deus diz: faça-se a luz. Pelo poder do seu verbo, a luz se faz. E Deus viu que a luz era boa. Aí já tem uma mistura humana de interpretação, porque a luz não é fundamental para que nós tenhamos a percepção visual, distingamos as formas e as cores. Então, na narrativa, lá, essa hipótese de Moisés, suponhamos, né, que tenha sido ele o autor mesmo dos livros primeiros da Bíblia, dos primeiros livros, quando se diz, faça-se a luz, e Deus viu, como se Deus não soubesse, como se Deus soubesse por olhos, né? Mas ele, então, quem escreve é que cita, viu que a luz era boa. Por quê? Porque através da luz a humanidade viu. Através da luz, os nossos olhos se abriram. Através da luz, as criaturas se revelaram. Nós desvelamos os objetos, as criaturas, os materiais, as formas, as cores, as proporções. Então, Deus, faça-se a luz. Nós vimos que a luz era boa. E aí Moisés atribuiu como se Deus houvesse descoberto, quando na verdade a surpresa, né, é nossa, humana, com a percepção do universo. Deus viu que a luz era boa. E aí um outro detalhe também muito subjetivo de quem escreveu, né? Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então aí, se literalmente nós nos apegarmos a esse versículo, nós vamos incorrer num problemão. Por quê? Nós vamos dizer que o bem e o mal não se misturam. E se nós quisermos complicar mais ainda a ideologia, nós diremos que os bons com os maus não se misturam. Agora vamos juntar isso aí com o que acontecia naquela sociedade do tempo de Jesus, né? Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Juntou supremacia racial, orgulho dos hebreus, guardiães da Torá, guardiães da lei, querendo garantir a pureza da mensagem, da destinação, da esperança, da espera da terra prometida, e consideraram que apenas eles entrariam na terra prometida, e que os povos que se opusessem a isso deveriam ser eliminados. E aí eles guerreavam, aí eles se isolavam, não se misturavam, reforçado por algumas questões, já dissemos, Finéias, quando mata um casal, porque a mulher era moabita, entenderam que as mulheres estavam tentando e desviando aquele povo das vontades de Deus. Quando Moisés desce e vê cultuando um bezerro de ouro, ele quebra as tábuas da lei, porque ele entende que não podia haver culto a outros deuses, e mesmo que fosse outras culturas, né? Então, ali considera que aquilo é condenável, outros povos viviam assim, então dá problema misturar com os publicanos, com os gentios e tal. Quando os hebreus são salvos, libertos do jugo do Egito, imaginemos como nós íamos sair dessa interpretação. Puxa, se os egípcios nos dominam e Deus manda uma praga que só recai sobre eles, se até o primogênito dos egípcios foi morto, cada um deles, inclusive o filho do faraó, que se opunha a libertá-los por ordem do Deus verdadeiro, Deus único, Deus dos hebreus, olha só. E depois, quando eles saem,
o mar se abre. E quando eles atravessam, o mar se fecha em cima dos egípcios, ficou reforçada neles a ideia de que eles eram o povo escolhido, do Deus verdadeiro, e que eles deveriam preservar isso, a Arca da Aliança, a lei, a todo preço. E aí eles estabelecem códigos muito radicais. Bem, então, o que estamos dizendo é que é um perigo. Esse Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Mas vamos pensar numa interpretação diferente. A noite, de certo modo, ela se interpenetra de luz, porque também há estrelas. E o dia também tem espetáculos, tanto quando estamos falando da nossa situação geográfica, no lugar em que estamos. Em alguns lugares não há praticamente noite durante meses, não tem noite, mas vamos considerar, assim, a nossa geografia e os nossos estudos, né, possíveis. Aí, então, dia e noite, de certo modo, se tocam, se revezam. É literário, é artístico, é poético. Então, nisso, pode haver um mal numa leitura radical e doutrinária, ou pode haver um bem, do ponto de vista do ser que adora a Deus e o considera criador de todas as coisas. Uns poetas até dizem que a noite é fundo para as estrelas, ou para o dia. Quando Chico Xavier escreve uma trova lá, né? A dor traz alegrias para quem souber sofrê-las. Se não fosse a escuridão noturna, ninguém veria as estrelas. Então, poeticamente, literariamente, artisticamente, pictoricamente, quem pinta, né? Fica muito interessante. É muito importante. A luz é muito importante. A sombra. Assim como a música precisa do som e precisa das pausas. E dos tempos, como se eu entendesse de música, mas aqui a gente fala sobre tudo, depois a gente se apavora que alguém acredite, mas tudo bem. Então, nessa perspectiva, se pensarmos assim, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Poxa, as trevas também são boas, no sentido que estamos dizendo do universo, de que tudo é criado por Deus. Aí fala assim, mas a noite a treva é a ausência da luz. Tá, é ausência, mas é ótima para dormir. Então, por que a gente fecha os olhos e apaga para dormir? Dormir é gostoso. Alguém já falou uma vez, dormir é tão gostoso que nem parece que é de graça, mas tudo bem. Agora, se alguém não gosta de dormir aqui, fica à vontade, tá? Eu acho que nós conseguimos uma unanimidade. Embora uns achem que seja perda de tempo, dormir muito. Mas não dormir é complicado. E vamos lá. Então, vamos pensar que a luz seja o conhecimento, a revelação. E que a noite que nós chamamos de ignorância seja o mistério, o potencial a ser descoberto. Lembra que nós falamos que o trabalho é a energia potencializada, e a energia é o trabalho potencial? Bem, a noite é o potencial, é o berço, é o ninho, é o seio da luz e do conhecimento. A ignorância é o ninho, é o seio, é o potencial do conhecimento. E o conhecimento é filho da ignorância. O dia é filho da noite. E a noite é o revezamento do dia. Então, poeticamente, o Tao está certo, o taoísmo, quando diz que são oposições que se interpenetram e que se complementam. Aí eles associam, né, o dia, o polo masculino, a noite, o polo feminino. Mas a gente pode dizer, olha como cultura é complicado. A gente poderia dizer assim, então está falando que o dia é conhecimento, que o homem é conhecedor, e que a noite é desconhecimento e a mulher é ignorante. Não. A noite é mistério, a noite é interior, a noite é mediunidade também. Então não há maior e menor no taoísmo, há complementação. Mas para aqueles companheiros que escreveram, Deus separou a luz das trevas, porque viu que a luz era boa, né? A luz é boa e a sombra também é boa. Treva é um nome pesado que nós damos para isso, uma noite mais intensa, né? Mas um sol muito exagerado, todos sabemos quanto também é complicado. Conhecimento relativo, e quando nós saímos dessa noite e temos o conhecimento, nós vemos que a luz era boa. E nós separamos o conhecimento da ignorância, e o conhecimento nos dá um novo referencial para a existência, para o nosso caminho. Ama-se aquilo que se conhece. Ou então,
O que é considerado falha é aquela falha que é filho do Espírito Santo que conhece, não aquela falha que é da ignorância, que é da mistura, da influência cultural, dos vícios, não assim. Então, de certo modo, o conhecimento, quando a gente separa a luz das trevas, vemos que a luz só silenciar aqui, quando nós vemos que a luz é boa, é porque o conhecimento é melhor do que a ignorância, né? Não é preferível não conhecer? Aí a espiritualidade responde: não conhecer é felicidade do bruto, é ser feliz à maneira dos animais. A criança também é mais feliz do que o adulto. Então, o conhecimento é importante, ele se distingue. Por quê? Porque ajuda o discernimento. Do mesmo modo que a luz nos ajuda a discriminar os objetos e os elementos externos, exteriores, né? Do mesmo modo que isso acontece, é como se o conhecimento trouxesse um estudo comparado e uma posição mais aprofundada, mais de acordo com a ciência divina. Então, progressivamente, nós vamos fazendo isso, mas é um desafio imenso nós não considerarmos que se trata de descartar o que está na retaguarda ou nas diferenças. É um mosaico, é um conjunto, é uma pluralidade. Quando Paulo diz buscar o caminho mais excelente, ele está dizendo que comparativamente, porque senão seria, se nós dissermos assim, não, mas hierarquizar isso você está discriminando. Todas as modalidades artísticas, científicas, culturais têm aprimoramentos, têm mudanças, têm afinidades, têm adesões para o momento de cada um. Não se nega o que está em situações diferentes. Mas, ao mesmo tempo, é uma tarefa nossa nos aperfeiçoarmos em cada momento. O trabalho de professor, de instrutor, de qualquer pessoa é isso, é levar a criatura cada vez mais ao aperfeiçoamento. Espero ter sido claro o que estamos dizendo. A maneira de esculpir, de pintar, de escrever, de cantar, nós todos temos um senso, né, crítico, comparativo, de busca, de ideal, de esforço, de como queremos fazer e o que queremos realizar. E é do espírito esse instinto de aprimoramento, até chegarmos a mundos em que, naturalmente, a luz será muito natural, constante, mas falaremos da luz em nós daqui a pouco, tá? Só que não é no sentido de separatismo, de condenar a noite, de condenar a ignorância, é no sentido de solidariedade universal. E no sentido de que a luz não queime, que a luz tem apenas um aspecto cada vez mais divino. Do ponto de vista material, é que nós sentimos fome, que a carne alimenta a carne, que o sol fica escaldante, que ele requeime, que ele exaura, que ele desidrate. É da nossa natureza material. No nosso mundo ainda tem a situação do que chamamos de ciclo da vida e de morte, né? Então, mas isso não tira o que essencialmente, que na comparação, metaforicamente, o Sol comunica, intermedia. A nossa ideia de luz é associada à segurança, à força. Dá um pavor, né? Quando uma coisa é a gente apagar a lâmpada, por exemplo, e ficar tranquilo, ou fechar os olhos e meditar. Outra coisa é ficar sem energia elétrica. A outra coisa é a experiência da sombra. A outra coisa é caminharmos por vales das sombras, né? Como que Davi, poeticamente de novo, Melo cantou aquele salmo que a gente repete, é aquele mantra, né? Eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me amas. Parece que a gente quer morar nesse salmo. Então, quando Davi se refere a o Senhor é meu pastor, nada me pode faltar, né? Ele tem um trecho que ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, aí é a sombra da morte, não é a sombra no sentido só do revezamento. O subjetivo ali, o que está ali é sofrimento, é dor, é distanciamento, talvez o ideal, é um mal-estar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, olha Davi na onipresença, no poder de Deus e na bondade de Deus, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Sustentação, o poder guia,
ainda no vale da sombra da morte, mesmo não vendo, mesmo não tendo luz, mesmo Deus sendo invisível, estando intangível, Davi fala da presença de Deus em todos os vales de sombra e de morte. É muita poesia, é muita intuição, é muita mediunidade de Davi para que compreendamos a Deus. No Antigo Testamento, a luz é citada pelos seus atributos, pelos seus adjetivos, por analogias. Então, por exemplo, quando se refere no Antigo Testamento, né, a luz, às vezes fala em resplandecer. Quando se fala, então, faça-se a luz, fala-se do sol, fala-se do clarão, fala-se das trevas. Mas, quando chegamos ao Novo Testamento, é interessante, porque Jesus traz o eu sou a luz do mundo. E da maneira como Jesus apresenta para nós a luz, aliás, ele decorre de uma imagem muito legal, porque se imaginarmos a situação dos reis magos, é interessantíssima, porque os reis magos viram a estrela de Belém à noite, e tantas estrelas distinguiram que aquela era diferente, nos mapas astrológicos de lá, ou astronômicos. Aí, porque na época eles estudavam essas coisas, e aí eles distinguem. Durante a escuridão da ignorância humana, os reis magos sábios sabiam da existência e da vinda do Salvador, da chegada do Salvador anunciado, do Messias. Então, eles não vieram à luz do anúncio de João Batista, eles vieram por recursos próprios, por uma sintonia, por uma percepção, por uma espera correta, pelo budismo, reto pensamento, reta conduta, e eles tiveram a certeza, a conjunção de que o Messias havia chegado. E buscaram a estrela à noite. É quando nós conseguimos reconhecer a presença de Jesus, a estrela de Jesus, nas noites de sofrimento, de desesperação, de aparente abandono, de solidão, de enfermidade, de fraqueza, e nós buscamos Jesus a fim de que nós possamos adorá-lo. Então, os reis magos representam isso. Nas horas difíceis, nós percebemos que naquela aparente noite de dor e de sofrimento, como diz Davi, ainda que nós estejamos andando por vales de sombras de morte, o Senhor está conosco. E reconhecemos essa estrela e buscarmos o Salvador é um esforço desafiador, necessário, por vários meios, né? Prece, música, sintonia, caridade, a fé, né? Essa fé incondicional de saber, mesmo quando as aparências nos confundam, como aconteceu com Daniel, mesmo que aconteça na cegueira do pai de Tobias, mesmo quando acontecia o cárcere de alguns cristãos e o martírio de outros, eles tinham a fé. A fé é uma certeza incondicional vinculada a Deus, ao Criador. Então, no Novo Testamento, né, Jesus traz essa ideia. Eu sou a luz do mundo. E aí voltamos naquela ideia de eu que nós dissemos anteriormente. Vamos imaginar, mas Jesus, então, Jesus é a luz do mundo. Mas brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Jesus diz, ou seja, a luz, eu sou a luz do mundo. Brilhe a vossa luz. Se o eu é a luz do mundo, se vós sois Deus, nós somos deuses menores, imagem e semelhança do Criador. E se Jesus que brilha a vossa luz diante dos homens, semana passada dissemos, vós sois o sal da terra, se o sal perdeu o seu sabor, com que se haverá de salgar? Vós sois o fermento da massa, vós sois a luz do mundo. Bem, se nós somos luz, e Jesus diz para brilhar a nossa luz, eu sou a luz do mundo, eu também sou, e cada um de nós também, eu sou. Cada um de nós. Por enquanto, nós ainda nos valemos desses médiuns, desses recursos, ou artificiais, materiais, temporários, finitos, mortais, extinguíveis, ou então criaturas que representam
essa divindade, criaturas que se iluminam, Buda, o iluminado, até o momento em que Jesus diz assim: até quando eu terei de suportar-vos? Jesus não falou isso porque ele nos detestou e porque perdeu a paciência conosco, é porque ele pergunta: até quando vocês terão que ser suportados? Até onde nós teremos que ser suportados? Até onde nós teremos que ser sustentados e não vamos nós mesmos nos sustentar? E aí, quando chegamos ao sol, no combater o bom combate, revestidos das armas da luz, Paulo, o sol tem volume, tem massa, tem densidade, tem peso e é sustentado. E por essa questão gravitacional, por essa questão de massa, por essa questão de força, por essa questão de composição de hidrogênio, de hélio e tal, o Sol está em luta. E a luz que chega até nós é consequência dos elementos interiores do Sol que, de certo modo, entram em combustão. É reação nuclear, ele tem reação atômica, ele tem poderes internos ali de luta, onde as suas partículas lutam, se digladiam, principalmente no seu núcleo mais profundo, e em consequência disso é que ele irradia. O que isso tem a ver? Obviamente, nós temos uma aparência de inércia, mas nós temos estados de luta. E esse nosso bom combate faz com que esse atrito, essa conversão, esse desenvolvimento, essa transformação interna, essa reforma íntima, gere luz. Então, nisso também o Sol fica como modelo, como referência. Lutas internas, e essas lutas internas desencadeiam luz. Quando no Novo Testamento nós somos feitos espetáculos para o mundo. Por quê? Porque a espiritualidade, no plano invisível, vê os nossos combates, as nossas batalhas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, e nós somos referenciais para eles. Dentro da hipótese, então, tá, a vida continua, tem o intervalo, a erraticidade, onde os espíritos aprendem, avaliam, preparam-se para novas experiências, e eles estão vendo. Então, se nós combatemos bem o bom combate, nós encorajamos a esses companheiros. Então, de certo modo, nós somos sol para eles. Nós somos sol para as noites de ignorância dos nossos irmãos. Nós somos sol de calor para os espíritos, os corpos enregelados. Nós somos sol de bondade para quem busque, às vezes, uma misericórdia, uma ternura. Nós somos sol do dia para alguém que está desesperançado. Então, quando Jesus disse, se o sol perder o seu sabor, com que se haverá de salgar? E se ele disser, se o sol perder a sua luz, né? Qual será o sentido? Como será o dia? Amanhã. E como será o dia na noite? As estrelas. Então, a nossa tarefa, eu sou a luz do mundo, cada um de nós é luz do mundo. E quando Jesus diz, brilha a vossa luz diante dos homens, ele também diz, não se acende uma lâmpada para se colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro. Não se pode esconder uma cidade situada no alto dos montes. Lembra que comemos da árvore do conhecimento, desenvolvemos os nossos órgãos dos sentidos, nós irreversivelmente vemos. Eu posso parar de enxergar por causa de problema dos olhos, tal, mas o nosso espírito vê. Nós já temos distinção, discernimento, referências, padrões comparativos, gostos particulares. A luz tem brilho, tem intensidade, tem frequência. Não está muito definido ainda. Por exemplo, se a luz ela vai em linha reta sempre ou se ela tem curvas, né? Uma vez citamos isso, uma experiência que fizeram. Colocaram um furinho e colocaram a incidência da luz para ver do outro lado, beleza. Mas quando colocava os obstáculos, eles falavam, mas como que a luz chega do outro lado? A luz dá uma curva, parece e chega, mas a luz chega até nós, de algum modo. Einstein falou que são pacotes de energia, fótons, né? Pacotes de energia, mas energia é trabalho. Então, quando Jesus nos convida a ser luz do mundo, e a luz do sol trabalha até hoje, o sol trabalha e não se acende uma lâmpada para esconder debaixo do alqueire, para se fechar em sombra, para se fechar na noite, porque a luz deve se manifestar. Ele está dizendo assim, manifestem-se a todos, seja anunciada a boa nova.
Às vezes nós anunciamos a boa nova com a ideia da claridade, do sol, do dia, dos olhos que veem, de Paulo de Tarso, que apagam a noite e despertem um novo dia, de espíritos convertidos que tiveram uma outra forma de frequência de luz, uma outra cor em relação às coisas, um outro olhar em relação aos seres, ao gosto, às culturas, às dificuldades, às fraquezas, às ignorâncias, aos delitos, que chamaram moralmente de pecado, e que são condutas numa direção, às vezes, que levam um caminho mais distante, mais longo. E Paulo vai comunicando isso com um desafio imenso. Ele vai trabalhando, ele fala, primeiro os judeus, depois os gregos. Eu estava lendo isso essa semana. Porque ele está dizendo no sentido de não se perder, porque senão a cultura judaica do Deus único era importante para que a coisa não se perdesse e no final se considerasse que Jesus era comum, que era um dos profetas e pronto, e não é isso. Então, Paulo mostra que existe um caminho para chegar naquele ponto, mas ele é inclusivo. Ele se torna inclusivo das culturas, dos modos de pensar. Não se acende uma luz para colocar debaixo do alqueire, mas em destaque. Não se pode esconder uma cidade situada no alto dos montes. Está destacado ali, você já viu, não tem como. A gente entra em sala de aula, vê os alunos, e já começa a julgar, começa a analisar o jeito, se é tranquilo, se parece tranquilo, se é mais calmo, se parece mais agitado, se parece ser mais dedicado, se menos. É um sofrimento nosso, mas é inevitável que a gente goste mais de umas pessoas do que de outras e se identifique mais com outras, e depois isso também muda pelas nossas personalidades ou pelas intercorrências, pelos acontecimentos. A questão é que o nosso pensamento é contínuo, nossa criação é irreversível, nosso espírito é imortal, então nós vamos ter que saber viver com o universo. Teremos que saber viver. E se os nossos olhos forem puros, todo o nosso corpo será luz. Se os nossos olhos forem puros, todo o nosso corpo será luz. Então, olha só, Buda iluminado, o Sol. Luís XIV, que se considerava o Deus Sol, ainda será. E já deve estar sendo, no ritmo dele. Quando se fala que, no Evangelho, né, que depois Jesus manifestaria a todos os povos, que viria desde o Oriente até o Ocidente, né? Se manifestaria a todos. E se nós formos pensar, de certa maneira, de certo modo, aconteceu inclusive com o movimento cristão, porque o cristianismo começou não que a geografia valha para o plano espiritual, mas no nosso mundo aqui geográfico, a ciência vale. Então, de certo modo, com os conhecimentos orientais e muito do apostolado no Oriente, depois Paulo ajuda-nos na Macedônia, aí ele veio para o Ocidente. Então, Jesus se manifestou do Oriente para o Ocidente, através dessa iniciativa apostolar de pregação e de ensinamentos de Paulo, né? Do Oriente para o Ocidente, e o cristianismo se globalizou como proposta, como oferta. Não se universalizou no sentido das culturas, da quantidade universal da humanidade. Tem muitos muçulmanos, muitos católicos, muitos espíritas, muitos não cristãos. Não é questão de quantidade. A seara ainda é grande, os ceareiros são poucos. Qual a melhor maneira de nós anunciarmos o Cristo? Através da nossa transformação moral, esforços que empreendemos para domar nossas más inclinações e pela caridade que nós emanamos, que nós praticamos. Porque aí nós vamos relativizar tudo. E seremos um sol que vai aclarar coisas, as pessoas verão as matérias e as formas de outro modo. E o dia com outro fulgor e os objetos com uma outra coloração. Então, nós estaremos iluminando de tal modo a existência dos nossos irmãos, a partir da nossa marca, do nosso matiz, os matizes, né, as cores, que nós vamos imprimir aquela influência, a partir do nosso olhar, para o bem ou para o mal. Então, nós somos formadores de consciência social. Nós somos produtores de fotossíntese da fé. Nós somos geradores de produção de alimentos, também de virtudes. Nós somos, de certo modo, determinantes de movimentos climáticos de humor das pessoas. Nós trabalhamos
as marés das personalidades, dos lugares em que estamos, as maneiras como nos relacionamos, de certo modo, nós também somos sol. Sóis. Sóis menores. Quando Jesus diz, então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós não temos claridade, nós não sabemos para onde ir. E dependemos dos nossos sentidos. A claridade traz um sentido para o caminho. Então, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, ainda bem. Porque ele nos mostra o rumo. Quando diz que é a verdade, luz é associada à revelação, à apresentação, à mostra, à distinção. E eu sou a vida, né? Luz da vida. O sol como vida. O sol responsável pela vida no planeta, pelas vidas em nossos planetas, né? Então, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, é muito coerente que ele seja caminho, verdade e vida. Mas Jesus também diz, aliás, não, antes de Jesus está no Novo Testamento, né? O diabo se reveste de anjo de luz. Então, existem confusões, às vezes, acerca de princípios que parecem ser ideais e que confundem até mesmo alguns dos escolhidos. Na época de Jesus tinha aquela fulgurância lá dos imperadores, dos Césares, do poder terreno, do tamanho dos templos, do ouro que se cultuava, dos tipos de vestes dos imperadores, do material das armas, do poder bélico dos movimentos dos exércitos, da quantidade de combatentes dos guerreiros. Aí Jesus não diz, eu sou uma luz do mundo, ele disse, eu sou a luz do mundo. A estrela que os reis magos buscaram do Salvador para adorar. Quando se diz que Jesus, então, é o Filho do homem, filho da esteira da evolução. E quando se diz que Jesus é o libertador e o salvador, ele é o salvador das ilusões. O diabo se reveste de anjo de luz. Mas se o discernimento nosso for mais poderoso, se o sentido de virtude nosso for mais puramente divino, aí nós nos tornaremos Budas, Cristos, orientadores dos caminhos, referências, auxiliares de Jesus, auxiliares divinos. Verdadeiros adoradores adorarão em espírito, fora da matéria, e em verdade, luz. E é desses adoradores que o Pai precisa. Ele se vale dos outros, para que possamos crescer, ele se vale de nós. Mas os que ele precisa são aqueles mais depurados. Esses são os façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Se o nosso eu se manifesta mais profundamente, a vida será gerada em abundância em nossa volta. O amor de um homem neutraliza o ódio de milhões. Se queres, podes limpar-me, Senhor, que eu veja. O que os discípulos, os apóstolos desenvolveram, as faculdades desenvolveram, porque foram se depurando. E se os nossos olhos forem puros, todo o nosso corpo será luz e o nosso corpo vai irradiar. E combinando com a semana passada, quem me tocou? Né? Não, foi no outro estudo. Quem me tocou? Eu sinto que saiu de mim uma virtude, o sol é assim. Nós nos tornaremos de tal modo resplandecentes, fulgurantes, iluminativos, discernidores, representantes divinos, que naturalmente, como sol, nós vamos gerar energia e elementos de discernimento, distinção, modelo e orientação para o caminho, para o despertamento da verdade e para o fortalecimento da vida de todas as criaturas. Bem, e a sombra, né? A sombra é muito necessária no nosso mundo. A sombra existe no nosso mundo porque se hoje, né, toda a claridade se manifesta, toda a ciência é conhecida, e toda a filosofia se consagra, e toda a religião se realiza, em alguns e não em todos, é o que acontece, cada um no seu ritmo, no mundo de expiações e provas, a luz também ia arder e queimar mais do que o fogo e do que o sol.
Porque hoje nós ainda temos necessidade de controlar alguns dos nossos complexos, disfarçar algumas das nossas imperfeições, lidar com algumas impotências, trabalharmos interiormente os nossos defeitos e os nossos arrependimentos. Nós precisamos dormir, nós precisamos descansar as nossas almas, os espíritos encarnados. Nós precisamos ter os nossos mistérios e as nossas confissões a Deus. Nós precisamos do descanso de Pedro, que se apaga um pouco, porque você vem somente o sol, ele mostra os nossos karmas, os nossos erros. Mas quando Pedro vem com a sombra e nos acolhe, ele é um espírito mãe. Ele é um polo divino, mãe. Ele é seio, ele é colo. Aí é que Jesus nos orienta também que nós temos caridade até quando fulgurarmos e ardermos. Quando ele diz, por que vocês veem o cisco no olho do irmão de vocês e não vê a trave no olho de vocês? Poxa, mas se eu ver a trave, tirar a trave e começar a mostrar o cisco de todo mundo, aí não é caridade, aí é um sol destrutivo, é um sol que seca as vidas que estão em volta dele. Por isso o tempero da caridade é importantíssimo. Por isso o nosso mundo ainda precisa de esquecimento das ofensas. Ah, mas esquecer não. Como assim? Por exemplo, nós nascemos, às vezes, num corpo com esquecimento da vida passada, para darmos conta das nossas convivências, das nossas decadências, para nos apercebermos das nossas fraquezas, às vezes, na prática, e imaginarmos que situações hediondas, negativas que nós causamos no passado. Então, a sombra do esquecimento é a caridade divina, é analgésico. O perdão, às vezes, deve vir por sabedoria, de eu pensar assim, eu devo perdoar, e Jesus nos aclara, ele nos dá uma luz na noite. Ele diz, na noite do esquecimento, ele avisa, né? Perdoar as nossas ofensas como queremos que os outros nos perdoem. Ao nosso cada dia nos dá hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, para que nós exercitemos. E para nós termos mais ou menos uma noção do que está escondido na noite do esquecimento, Jesus também diz para nós o seguinte, aquelas parábolas, né? Uma pessoa devia tanto, aí foi perdoado. Chegou na hora, o outro devia muito menos e ele não perdoou. Como que ele agiu? Foi mal, porque ele foi perdoado no muito e não perdoou no pouco. E Jesus também diz uma parábola, ele diz assim, olha, uma pessoa tem perdoado uma dívida tal, e outra tal, mais tal, mais tal, mais tal, mais tal. Qual dos dois será mais grato? Aquele a quem muito se perdoou? Aí vai e não peques mais. Os teus pecados são perdoados. Jesus faz isso conosco, não precisa ver Jesus fazer isso. Ele faz de uma vida em outra. Ele nos dá anestesia, atenuantes, alívio, renovação das forças, renovação da esperança. E ele vai graduando a luz de manifestação externa para que nós vejamos. E vai nos convidando a ser luzes do mundo. Bem, na prática, já deu para entender, a luz é um refrigério. Então, Jesus é o sol que ilumina, que aclara, que ensina, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, que os nossos olhos vejam, que os nossos ouvidos ouçam, que o pão se multiplique, que desnudados sejamos vestidos, que doentes sejamos visitados, que presos sejamos consolados, mas sem doer. Então, por isso é que nós dizemos que Jesus é o sol, Jesus é a luz, o caminho, a verdade, o sentido das nossas vidas, tá? Por isso é que dizemos que ele é o Salvador, que graças a Deus é o Espírito de amor, tá? Então, nos confiamos à coordenação dos amigos, na esperança de termos sido claros, contribuídos, sem ser repetitivos, sem ser confusos, e que sempre tenhamos as características do espírito de consolação e incentivo, tá? Confiamos ao nossa coordenação e do nosso amigo Demóstenes, está bem? Marília, agradeço demais, eu sou o principalíssimo beneficiado, pode ter certeza. Eu bebo dessas águas primeiro. Não é isso, Demóstenes? Muito obrigado, graças mais uma vez. A gente demonstra no apelido muito carinhoso que ele arrumou
na vida Eu coloquei o passada, né? nosso amigo lá na Grécia. É, e a gente fica muito emocionado com as palavras, porque é um momento muito delicado, né? Eu estava vendo a Regina com um gatinho aí no colo, aí eu fui pensando, né, que ela agora também está cheia de gato, a gente é luz para os animaizinhos, né? Eles, quando sentem uma firmeza na gente, uma segurança, uma afeição, e fica dando cabeçadinho na gente, enroscando a perna. E se a gente prestar atenção, a gente tem vizinho que precisa dar essa cabeçadinha na gente, né? Que precisa de um irmão, um amigo, que precisa dessa luz que a gente acha que não tem. Então, é muito, muito oportuna essa sua fala, porque às vezes a gente fica desacreditado. E quando a gente vê que a gente, sendo filho de Deus, a gente é capaz de fazer milagres até maiores que Jesus ensinou para a gente. Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pelas palavras. E alguém quiser comentar uma coisa, fica aberto. Silêncio. Ô, Grato, eu tenho saudade quando você jogava giz da gente, hein? As pessoas agradeceram. Aqui eu não posso jogar giz. As pessoas do chat ali já consideram, às vezes, já de certo modo comentam, né? E o que nos dá tranquilidade é que temos a impressão do dever cumprido e que temos tido alimento para a nossa caminhada. Não é isso? Tá ótimo. A gente vai de cantoria ou vai de prece para finalizar? Ô, João, Oi, sim. a hora da pressa aqui, eu pediria ao grupo que vibre para uma amiga muito querida que desencarnou na quarta-feira com Covid, né? Uma companheira desde a minha idade de 15 anos. Nós fizemos o ensino médio juntos. Daí o filho dela me avisou que ela desencarnou na quarta-feira. Recebi a notícia ontem. E é uma pessoa muito cara ao meu coração. Então a gente vai pedir para você mesmo fazer prece para nós, Franco. Aí você envolva essa companheira, tá? Para Ok. todos nós, neste momento tão delicado. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e bondade, nesses momentos, quando nossos corações ficam apreensivos, diante de todas as situações que envolvem o nosso planeta, que a tua misericórdia possa socorrer a cada recanto, a cada pessoa, esteja os companheiros encarnados ou desencarnados, que possamos ser envolvidos pela luz do teu amor. Dai-nos força, fortaleça nossos pensamentos, nossos corações, para que possamos vencer os nossos dias, dando o melhor de nós e sendo exemplo para muitos companheiros. Que em cada etapa possamos ser melhor do que fomos antes. Lembramos daqueles companheiros, Senhor, que retornaram à pátria espiritual nesses momentos tão difíceis, seja de Covid, seja algum acidente, seja algum conflito, ou seja qualquer outro tipo de doença. Que todos sejam amparados pelos teus mensageiros. E te pedimos, Senhor, olhar por nossos lares nesses momentos, os lares, os familiares de todos nós que fazemos parte desta reunião. Senhor Jesus, despeça-nos na tua paz e dê-nos novamente a oportunidade de, na próxima semana, estarmos aqui novamente reunidos em teu nome. E que assim seja. Assim seja, muito obrigado mais uma vez. Só um recado: quem quiser ser notificado para as próximas reuniões, pode
passar o telefone aí no chat, que eu adiciono no grupo, tá? Para às vezes a pessoa, não, esqueci da reunião, mas eu aviso sempre, mas tem que estar no chat para a gente avisar, tá bom? Ô, João, só lembrando também que sábado que vem o Gladys vai estar dando um estudo para nós, né? Lá no GELP, né? Passa o link para nós depois, tá? Eu? Sobre... A Jaque já mandou para você. Pois é, sobre o que é? Não, mas, de qualquer forma, eu vou postar no grupo de novo. Isso, aprende com o João. Gente, e todo mundo está convidado e são bem-vindos aqueles que quiserem participar com a gente. Boa noite a todos. Beijo no coração. Até a próxima segunda. Valeu. Beijo, fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado, Joaquim. Valeu, turma. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado, Glauco. Obrigado, João. Obrigado, Colatinho. Beijo para todos. Obrigada. Boa Até mais semana. para todos. Até mais, pessoal. Obrigada, Até mais, Glauco. Valeu, Sueli. Tchau. Tchau, Amanda. Tchau, Silvio. Até mais. Beijo, pessoal. gente. Valeu para todos. Tchau, Silvio. Até mais. Valeu, Glauco. Boa noite. Valeu, até mais, Netinho. Até mais, amigo. Até mais. Falou, até mais. Valeu. Adeus. Até mais, adeus. Tchau. Até mais. Valeu.